Bom, pessoal, nessa videoaula vamos apresentar o conceito básico de versor de um vetor, né? Então, nesse caso, vamos considerar um vetor não nulo. Vou chamar esse vetor aqui de V, né? Ele tem uma direção e um sentido. Então, o que seria o versor? O versor, né, de um vetor, no caso V, é o vetor que tem o mesmo sentido e a mesma direção, né, do meu vetor não nulo. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, eu vou ter aqui o vetor U1 e U2. Então, vamos dizer que o vetor U1 tem o mesmo sentido e a mesma direção do vetor V, e o vetor U2, né, tem o sentido oposto, né, ao meu vetor V. Ou seja, o vetor U1 é o versor do vetor V. E a partir daí, né, como é que a gente pode calcular esse versor de um vetor? Então, vamos considerar que esse vetor V, eu vou chamar o versor, representar, né, por A, né? Ou seja, igual. Então, eu vou colocar o meu vetor V, né, dividido pelo módulo desse meu vetor V. Então, a partir dessa fórmula, eu posso encontrar o versor de um vetor. E lembrando, né, que esse meu versor, ele precisa ser unitário. Ou seja, quer dizer que o módulo desse meu versor A, que a gente vai calcular, tem que ser igual a 1, né, para comprovar que realmente ele é um versor do vetor que foi dado. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né, para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui um vetor V qualquer, com as coordenadas 2, 0 e menos 1, certo? E qual é o primeiro passo, né? Calcular o versor. Então, A, que é o meu versor, vai ser 2, 0 e menos 1, né? Que são as coordenadas do vetor V, dividido pelo módulo desse meu vetor V. Então, 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter 2, 0 e menos 1, dividido, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4, mais 0, mais menos 1 ao quadrado dá 1, ou seja, raiz de 5. Então, né, o meu versor do vetor V vai ser 2 sobre raiz de 5, 0 sobre raiz de 5 é 0, e menos 1 sobre raiz de 5. Então, encontrei aqui o meu versor, né, do vetor V. E o que a gente precisa fazer? Fazer a confirmação. Então, eu vou tirar aqui o módulo desse meu vetor que a gente encontrou, né? Ou seja, a raiz, eu vou ter a raiz de 2 sobre raiz de 5, né, ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 sobre a raiz de 5 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, né, essa raiz, nesse caso aqui, 2 ao quadrado, 4, o quadrado simplifica com a raiz, ou seja, sobre 5. Mais 0, né, 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado, 1. O quadrado simplifica com a raiz, me resta o 5. Ou seja, fazendo aqui a soma de frações, né, eu vou ter a base 5, 4 mais 1, 5. Ou seja, eu vou ter aqui, né, raiz de 1, que é igual a 1. Então, o meu vetor, o meu versor encontrado, né, é unitário, ou seja, ele é o versor do vetor V. Então, pessoal, tenho aqui o segundo exemplo. Dados os pontos A, com as coordenadas 1, 2 e 3, e B, né, menos 6, menos 2 e 3, e C, 1, 2 e 1. Determinar o versor do vetor 3BA menos 2BC. Então, antes de tudo, né, de aplicar a fórmula para descobrir quem é esse meu vetor, eu vou chamar esse vetor aqui de V, certo? Que vai ser V dividido pelo módulo desse meu vetor, né? Eu preciso saber quem é esse meu vetor, ou seja, eu vou ter que fazer
3 vezes, ele me deu aqui as coordenadas, né? A, B, C, ou seja, se eu tenho um vetor BA, eu vou ter A menos B menos 2 vezes um vetor BC, C menos B, né? Eu vou chamar isso aqui de um vetor V, né? Que eu escolhi aleatoriamente. Ou seja, quem vai ser aqui no caso? Eu tenho 3 vezes A menos B, ou seja, 1 menos 6, 7. 2 menos 2, 4. E 3 menos 3, ou seja, 0. Menos 2 vezes C menos B. Então, 1 menos 6, ou seja, 7. 2 menos 2, 4. E 1 menos 3, ou seja, menos 2. Então, esse meu vetor V vai ser igual, fazendo agora aqui a multiplicação, né, distributiva, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 0, 0, menos, então aqui eu vou ter 2 vezes 7, 14, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes menos 2, menos 4. E para finalizar, basta fazer a subtração, né, de vetores. 21 menos 14, 7. 12 menos 8, 4. E 0 menos 4, 4 positivo também. Então, encontrei aqui o meu vetor V, eu posso agora calcular, né, o meu versor do vetor. Então, a gente já viu, né, então eu vou ter que o versor vai ser igual ao meu vetor, que é 7, 4 e 4, dividido pelo módulo desse vetor, ou seja, a raiz de 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o meu versor vai ser igual ao vetor, né, que é 7, 4 e 4, dividido pela raiz de. Então, 7 ao quadrado é 49, 4 ao quadrado é 16. Então, né, eu vou ter o vetor 7, 4 e 4, dividido pela raiz de 81. Ou seja, né, o vetor 7, 4 e 4, dividido pela raiz de 81, que é 9. Então, o meu versor do vetor V vai ser igual a 7 sobre 9, 4 sobre 9 e 4 sobre 9. Então, encontrei o meu versor, né, do vetor que foi pedido. A gente só precisa verificar se esse vetor é unitário, porque é um dos critérios, né, para que ele seja um versor do vetor. Ou seja, como é que eu faço isso? Tirando o módulo desse meu versor. Ou seja, eu vou ter a raiz, né, de 7 sobre 9 ao quadrado, mais 4 sobre 9 ao quadrado, mais 4 sobre 9 ao quadrado. Então, esse meu módulo aqui do versor A vai ser igual. Então, aqui eu tenho 7 ao quadrado e 9 ao quadrado, né? É a mesma coisa que escrever 49 sobre 81. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, que é 16, e 9 ao quadrado, que é 81, ou seja, 16 sobre 81. Da mesma maneira que eu vou ter 16 sobre 81. Então, agora é só uma soma de frações. E quando a gente fizer essa soma, né, eu vou ter 81 sobre 81, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Ou seja, esse meu versor, né, realmente é um versor do vetor, porque ele é unitário. Então, está aqui a solução da questão.
e encerramos por aqui. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.